Eu resolvi fazer um pelo realista com lápis de cor. É uma aula imensa que, infelizmente, eu precisei diminuir porque tava 2 horas um filme e eu achei que não ia carregar no YouTube e ninguém ia querer assistir. Então eu diminuí e vou fazer uma voz por cima do vídeo porque eu gostaria de ter gravado em tempo real, mas não deu certo. A câmera estava configurada para não gravar e eu perdi todos os meus comentários brilhantes, só que não da minha cabeça, para falar durante o vídeo. Então eu espero que eu me lembre de tudo e eu espero que você goste também. Eu vou deixar a foto de referência no link aqui na descrição e também do lado do vídeo para que você possa acompanhar mais ou menos a lógica. Eu comecei com Code Gray 5 pra fazer um mapeamento. Esse pelo, ele é azulado, então eu quis colocar bastante dessa temperatura azulada, né, pro pelo. Eu gosto de colocar isso nos retratos que eu faço. Quando tem uma luz que não seja efeito, lógico, eu gosto de colocar uma luz do sol, uma luz mais quente, ou então um reflexo da grama. Eu acho que fica bonito e dá como é que eu posso falar? Dá um realismo a mais, sabe, pra peça. Então eu gosto de colocar essas outras cores pra mostrar a nuance do sol, da grama, do céu, ou sei lá, do ambiente que o bicho tá. E é por isso que eu usei a maioria dos lápis puxado pra essa cor azul, pra tentar refletir a imagem que tá um pouco azulada. Então eu tô tô mapeando as partes que são mais escuras, pra onde é que vai o pelo, pra depois eu vir com uma cor mais escura. Como nesse pelo a gente vai usar muita técnica da subtração, que é você colocar alguma coisa e depois tirar, não dá pra colocar uma cor mais clara que essa, porque se eu coloco uma cor muito clara, quando eu passo o estilete não vai dar pra ver nada embaixo, então não faz sentido nenhum perder uma camada colocando uma cor mais clara que essa. Eu vou mudar a posição aqui para ficar mais fácil, para a mão ficar com o movimento mais fluido. Então esse pelo vem muito para cima e para baixo como uma onda. Lembrando que mão leve para essas primeiras camadas. Se você fizer uma mão pesada ou usar um lápis mais ceroso, não vai ficar bom. Vai ficar com um aspecto sebento, não vai dar para construir tanta camada. Então essa primeira camada que você passa, ela vai aparecer até o final, por mais que você cubra com outra, sabe? Então esse início tem que ser bonito e leve e coerente com o que você tá pintando. Por mais que esse seja um pelo bagunçado, pelo longo, que não precisa estar totalmente no lugar e se o bicho sair correndo vai mudar de posição. Mas mesmo assim a gente quer atingir um realismo, né? Senão a gente tá fazendo, sei lá, outro tipo de pintura. Por mais, apesar disso, né? Tem que fazer na direção do pelo, com a mão leve, em movimentos que sejam fluidos, não sejam tão marcados. Já me perguntaram se isso que eu uso é uma moeda, mas não é. É um imã que eu simplesmente amo e eu tenho de vários tamanhos em casa. Às vezes tem um montão quando é uma folha maior. Assim, como é um recorte da folha, é um pouco incômodo, né? Porque não dá pra você pintar a área, você tem que ficar movendo o imã. Diferente quando você tá numa folha maior, que você pode colocar nas pontas e aí você tem a área da pintura livre. Mas eu prefiro, em vez de colocar fita ou prender na prancheta. Eu tentei clarear um pouco a imagem da câmera porque eu achei que tava um pouco escuro com o que eu tava vendo na realidade. E vai ter um pouco dessa alteração durante o vídeo porque eu tive que parar pra carregar a câmera que descarregou, eu parei pra comer e aí teve essa variação, mas eu vou aprender, né? Tenha paciência comigo. Foi difícil. Tá na posição também um pouco lateral e aí eu tô sempre pegando no fundo do lápis porque não dá pra colocar tanto a mão pra não cobrir, mas em breve vão ter resultados melhores, eu espero. Eu resolvi pular pro preto logo pra
saber onde é que tá escuro, pra já ver alguma coisa aparecendo, sabe? Do que ficar construindo muita camada. E o preto da Polychromos, ele não é tão escuro como os outros da Light Fast ou da Derwent mesmo, né? A gente começou passando Cold Grey 5, mas você pode ver que já tá tudo da mesma cor. Então não teve diferença nenhuma, basicamente. A gente só guiou onde é que o traço ia. E ainda tem o contorno, né? O rascunho que tá na parte de trás do poliéster. Então ele vai ficar ali até eu querer apagar. E eu gosto de ter esse controle. Eu acho que por isso que o poliéster é uma superfície que eu me adaptei mais. Embora eu pinte algumas coisas também em outros papéis de algodão, o poliéster me deixa mais confortável por deixar o contorno mais aparente. Fora o brilho também. É como se eu tivesse impresso uma foto. Eu acho que pela forma que a cera do lápis reflete no papel e aí a luz, não sei, tem uma coisa diferente que eu gosto muito. Eu, por exemplo, gosto dessa questão do rascunho, né, de eu poder ter o controle. Eu gosto muito também da técnica da subtração, que eu acho que funciona perfeitamente. Eu tenho um xodó com essa folha. Resolvi usar o Ivory Black logo, porque o preto não foi suficiente. Você pode ver que a gente já tá na terceira camada e parece que não passou nada. Quando começa a passar uma cor escura, é pior ainda, porque fica tudo mais claro depois, né? Então tem que ficar voltando. Eu manchei ali a folha, porque o lápis escapou da minha mão e ficou um risco. Eu tentei apagar, mas não consegui. Depois de construir as camadas e passar o estilete, vai desaparecer. Tem gente que gosta de passar o estilete já com 3 camadas ou, sei lá, já ter uma noção do pelo ali, sabe? Mas eu não gosto, eu prefiro passar bastante camada pra depois, quando eu passar o estilete, eu ver o fio branco, em vez de ver nada. Porque se eu passo, por exemplo, todos esses lápis e não passo Ivory Black, a diferença vai ser muito pouca. Porque são lápis da Polychromos, que são mais transparentes e eu passei com a mão leve, então não tem tanto pigmento assim, sabe? Então eu prefiro passar bastante pigmento primeiro e depois usar o estilete. E é como se fosse uma revelação assim também, sabe? Porque nesse momento tá uma coisa feia. E aí quando a gente passa o estilete é como se desse uma ajeitada e deixasse mais bonito. Então eu espero um pouco, dou uma segurada e depois eu uso o estilete. Depois que eu passei Cold Grey 5, preto, Ivory Black, eu quis dar uma tonalizada e uma espalhada nesse lápis ceroso com o Payne's Grey. Como ele é um cinza bem azulado, eu resolvi usar ele pra cobrir essas partes que são mais claras, porque por mais que ela seja mais clara, ela não é branca. E outra, pra subtrair também, tem que ter alguma coisa embaixo, né? Não dá pra subtrair nada. E é por isso que eu tô completando esses espaços com o Payne's Grey. Então, eu tô espalhando o Ivory Black que eu passei. Não vai mesclar, porque não mescla como papel de algodão, mas vai dar uma manchada ali. Depois de Payne's Grey, eu resolvi usar o Ivory Black de novo, mas dessa vez pra deixar mais escuro ainda. Porque por mais que a gente passe preto, passe cinza, construa camada, ainda fica mais ou menos tudo da mesma cor. Então, uma hora tem que chegar com a pressão mais forte e passar com mais firmeza pra sair alguma coisa dali, que senão vai ficar criando 1.500 camadas e vai ficar igual.
Voltei com Payne's Grey mais uma vez pra espalhar esse preto, pra não ficar tão marcado, porque eu fiz com uma pressão mais forte. Então, se tem uma ponta que tá um pouco mais dura, dá pra usar o Payne's Grey pra espalhar. Nessa parte aqui de cima eu achei que eu subi muito, então eu tô tentando ajeitar um pouco, porque na referência ela é mais pra baixo. Óbvio, não vai ficar igual, até porque eu não sou uma impressora. Mas é o objetivo, né? Eu tento deixar o máximo parecido. Às vezes não sai, mas a intenção é essa. Eu tenho 2 estiletes. Um é da Daiso, que eu adoro, mas esse aí tá um pouco cego. Mas eu gosto de usar ele exatamente por isso, porque não deixa aquele fio muito marcado. Só que ele tem uma lateral aqui, ó, que é meio quadrada, que às vezes ela puxa. Isso aí me incomoda um pouco. E aí você pode ver ali que na hora que eu passeio pra fazer o fio daquele pelo, ficou uma marcação como se fosse uma linha vertical, no caso quando eu virar a folha. E aí vou ter que ajeitar isso. Às vezes isso acontece e aí tem que corrigir passando o lápis por cima. O outro estilete é esse da Leo Art, eu acho o nome. E aí ele tem 2 níveis. Eu gosto de usar o menor porque eu tenho mais precisão de onde é que eu tô colocando. Ele faz uma subtração muito firme, assim, que chega a parecer como se fosse um boleador, sabe? Quando você passa o lápis por cima, ele não vai cobrir tanto, a não ser que você passe um lápis muito ceroso, tipo um Ivory Black por cima. Mas ainda assim aparece. Então eu evito usar ele só quando eu quero fio muito específico, um bigode, um fio de sobrancelha, alguma coisa assim. Mas de resto eu uso o da Daiso. Outra forma também de subtração é com a borracha de precisão. Essa aqui é a Mono Zero. Eu também tenho uma da Daiso, que é a borracha elétrica, mas faz tempo que eu não uso. Eu usava mais quando eu usava papel de algodão. Mas ela é boa também, você aperta e ela gira. Dá pra fazer, por exemplo, brilho no olho, textura do nariz, textura em objetos como coleira, laço, coisa assim. E também é mais fácil de cobrir caso erre com a borracha por ela ser suave. Geralmente dá pra cobrir tanto em cima de onde você passou a borracha, quanto atrás no verso da folha. A borracha, assim como o estilete, tem que ficar limpando a ponta, né? Porque vai saindo o farelo e se você passa a borracha suja, você vai manchar. Em vez de deixar branco, você vai deixar manchado. Então, sempre que eu passo o estilete, eu vou limpando no dedo e a borracha eu vou limpando na folha. E aí minha folha na lateral fica cheia de pontinhos da borracha. Quando a gente vai usar o verso da folha, a folha que tá embaixo, fica um pouco manchada. Então, como esse pelo é da mesma cor, não precisava apagar. Mas se fosse, por exemplo, um pelo branco que tem, sei lá, você vai fazer um bicho que é preto e branco. E aí você fez a parte preta com bastante Ivory Black. E aí você vira, corre o risco de manchar a parte da frente, porque tá manchado o papel. Então é bom apagar sempre que você for virar e ter esse trabalho a mais. Aqui, ó, dá pra ver todo o esboço na parte de trás. Por mais que seja transparente, é como se fosse uma folha nova, sabe, atrás. E aí eu vou apagar pra poder ver melhor o que é que tá na frente e também pra colocar um lápis atrás. Eu nunca gosto de deixar o esboço, mesmo que a área seja preta, eu sempre apago. E eu sempre uso o verso, né? Por mais que eu não faça, por exemplo, um pelo inteiro depois atrás, alguma coisa eu vou fazer. Então, eu sempre apago o esboço, só que não com a borracha normal, eu apago com a limpa-tipo. Se
você quiser escurecer ainda mais a parte da frente, você pode usar um lápis mais pigmentado, como esse Light Fast, que vai deixar a parte da frente mais escura. É o que eu faço para olhos ou para uma parte que seja bem escura e não ficou tão preenchida na frente, sabe? E aí, quando você pinta na parte de trás, que você passou o estilete já na frente, você tem duas opções. Ou você pinta entre os pelos que você fez, ou você faz a mesma coisa que fez na frente, porque senão vai cobrir tudo. Aquele estilete, aquela subtração toda que a gente fez na frente vai sumir. Então eu decidi fazer isso. Eu tô passando entre os pelos, eu não vou fazer um pelo de novo atrás. E aí eu apliquei o preto da Light Fast, que é mais escuro que o da Polychromos, só que mais firme e mais seco do que o da Drawing. E dá pra fazer uma ponta bem fina com ele também, né? Porque o lápis da Drawing é mais grosso. E aí, por mais que você faça uma ponta fina, ele é muito macio, então sempre quebra e fica reta rápido. Então eu usei ele. Usei também Dark Indigo atrás, pra deixar um pouco mais azulado. E o Payne's Grey, pra espalhar esse preto. Voltando agora pro lado normal da pintura, já dá pra ver que tá bem mais escuro algumas áreas. E eu posso fazer isso por 3 dias se eu quiser. Ficar aqui colocando camadas e passando estilete. Lógico, vai chegar uma hora que vai saturar, principalmente se você tiver a mão pesada. Mas se você quiser passar horas, eu não quis. Eu queria, na verdade, né? Mas a câmera não me deixou. E eu achei que o vídeo ia ficar muito longo. Então eu tentei fazer o mais rápido que eu pude, que foi em 2 horas. Mas eu acho que deu certo essas 2 horas, né? Espero que você tenha gostado. Ainda não acabou, mas espero que você tenha gostado e que você faça aí na sua casa também. Agora a gente já tá chegando no final. E esse pelo não tá tão azul como eu gostaria. Outra dica pra suavizar também, que eu acho que eu já falei, né? É colocar o lápis mais ceroso por cima do estilete, pra não ficar tão marcado. E aí, como o pelo é azul, tem bastante pelo azul, pelo azulado, né, no caso, eu resolvi passar o Solway Blue. Tem esse, tem um que é também azulado, da Light Fast, que é o Arctic. E ele é mais seco também. É como se eu estivesse usando o Ivory Black e o lápis preto da Light Fast. E aí é isso. Camadas e camadas e camadas e estilete e borracha. Eu espero muito que você tenha gostado. Fiquei animada em fazer esse vídeo. Saiba que se ele saiu é porque teve uma Renata aí que empurrou muito a outra. Eu tive algumas dificuldades com a luz, tanto com a bateria, mas eu acho que deu pra ver mais ou menos, né, o que eu fiz e o processo. Como eu falei, eu queria ter feito a gravação na hora, mas não deu certo. E eu acho que eu coloquei os pontos principais, assim, também, do que eu falei durante a aula mesmo. Ainda mais porque eu tô gravando isso no mesmo dia, então tá fresco ainda na minha memória. Deixa aqui no comentário qualquer sugestão que você tenha sobre posicionamento da câmera, ou luz, ou sei lá, qualquer coisa que possa ajudar, ou então alguma crítica que você tenha, não gostei, não ficou bom, sei lá, não deu certo. Comenta aqui. Obrigada se você chegou até aqui. Parabéns, você foi forte. Imagina só se você tivesse que ver a aula inteira de 2 horas, você não ia aguentar. Então, obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.